O nosso crânio, ele não é um capacete, uma peça única. O nosso crânio, ele é formado de várias placas ósseas que se unem entre si através de pequenas linhas. E essas linhas nós chamamos de suturas, são as suturas cranianas. Nós temos as principais suturas cranianas, são as suturas metópica, que corre na região frontal, a sutura sagital, que corre ao longo de todo o crânio antero-posteriormente. Nós temos as suturas lambidoides na região occipital e as suturas coronais, que correm na cabeça como se fosse um arco. Essas suturas, elas existem por uma questão de crescimento do crânio, né, ao longo de toda a vida, mas principalmente no primeiro ano de vida, que é quando esse crescimento é mais exuberante. Eventualmente, essas suturas, elas se fecham antes da hora, elas se estenosam. E aí nós temos então uma crânioestenose. O primeiro exame de imagem que a gente costuma pedir são as radiografias simples de crânio, porque na maioria das vezes a gente consegue ver as suturas abertas ou fechadas. Em se tratando de um caso mais difícil, ou quando você tem já um diagnóstico clínico e aí você estabelece a indicação pela cirurgia, aí você pode pedir então uma tomografia computadorizada com reconstrução tridimensional, que vai te dar o detalhe perfeito de como é aquele crânio, qual a sutura que está acometida, e vai te ajudar no planejamento pré-operatório e também no acompanhamento e no segmento de longo prazo que essa criança tem que ter no pós-operatório. Cada sutura acometida, que tem um nome específico, ela vai dar um formato de crânio diferente. Mas falando das suturas únicas, nas crânioestenoses de uma única sutura acometida, o que acontece quando se fecha essa sutura antes da hora? O crânio não cresce e não se desenvolve da forma mais adequada. Então, cada crânioestenose de cada sutura acometida vai ter uma repercussão no desenvolvimento desse crânio. Na maioria das vezes, você não tem um comprometimento cognitivo quando você só tem uma sutura acometida. Quando você tem mais de uma sutura acometida, o comprometimento cognitivo pode acontecer com mais frequência. Normalmente, quando você tem uma sutura só acometida e essa compensação de crescimento para outros lados, você acaba compensando um pouco dessa hipertensão. Mas o grau de compensação e o grau de hipertensão que a criança pode ter, a gente só consegue saber se a gente aferir isso objetivamente. Então, quando uma criança chega e a família pergunta, mas tem que operar? Tem algum problema funcional? A resposta é, pode ter.